Fala, investidores! Rafael aqui novamente. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo aqui uma análise, né, econômica do Ibovespa aqui do Brasil, na situação atual que estamos e o que esperar, né, e alguns possíveis investimentos. A gente vai estar começando falando aqui a respeito, né, da entrada e saída de investimento estrangeiro no nosso país mês a mês. A gente vê que neste mês de agosto, né, até o dia 21, saiu do Ibovespa aqui mais de 10 bilhões de reais. E a gente percebe que houve mais entradas do que saída neste ano, né? O mês que mais se destacou que foi o mês de junho, né, com a entrada de 13,5 bilhões, que foi o mês que mais o Ibovespa subiu. E o mês de agosto até então, né, tá levando em consideração aqui até o dia 21, já saiu 10 bilhões e meio. E a gente vai estar aqui entrando, né, mais profundamente, mostrando por que que saiu aqui esses 10,5 bilhões, exatamente quando o Banco Central resolveu ali abaixar a taxa de juros. A gente vai ver que os juros americanos estão altos e devem subir mais até novembro. A taxa de juros definida pelo Federal Reserve, né, hoje está na faixa de 5,25 e 5,5 ao ano, o maior patamar em 22 anos. Notícias globais também afastam que investidores do mercado de ações. Aqui a gente tem dois tópicos, né? A economia chinesa que está patinando também aprofunda esse movimento e a questão aqui das notícias, né, na América Latina também afasta os investidores do Brasil. O desempenho das eleições argentinas, né, do ultradireitista Javier Milei, a crise política no Equador e o corte de juros lá no Chile também fazem o investidor evitar o continente. A gente vai ver que o dinheiro ele está indo para os Estados Unidos. E o porquê isso acontece? É um movimento mundial, né, que afeta outros países além do Brasil, dizem os analistas. Os investidores estrangeiros são geralmente gestores de fundos que movimentam grandes fortunas em todo o mundo. Eles sempre buscam o maior retorno com o menor risco. Então eu já havia falando para vocês aqui no meu canal, quem já acompanha mais tempo, eu já tinha falado que essa queda da Selic não necessariamente provocaria ali uma alta no Ibovespa, porque dessa vez os juros norte-americanos estavam muito elevados e isso muito provavelmente poderia fazer uma fuga de capital, né, onde o estrangeiro ele tiraria, né, o dinheiro aqui do Brasil para estar levando para o mercado norte-americano, onde ele investiria em juros reais muito bons e também investiria em moeda forte. E foi exatamente isso que está acontecendo. A gente vê aqui que atualmente os títulos de Tesouro Americano estão com bom rendimento com baixo risco. Na segunda semana deste mês de agosto, por exemplo, eles tiveram captação recorde de 5,5 trilhões de dólares, conforme o Wall Street Journal. Ou seja, a gente tem uma captação recorde ali dos tesouros americanos, exatamente porque ele está com uma taxa elevada que não se via há mais de 20 anos. Então, os gestores de grandes fundos, né, eles tendem a realizar o lucro que eles fizeram aqui. Por exemplo, quando eles compraram o Ibovespa ali abaixo de 100 mil pontos, venderam a 115, a 120, estão levando agora esse dinheiro com lucro para os Estados Unidos, ganhando a juros reais em moeda forte, pois eles sabem que se os juros norte-americanos eles continuam altos e se vier a aumentar ainda mais, o que vai acontecer é o dólar se valorizar perante a real, o que vai fazer com que o Ibovespa ele venha a cair e com o real se desvalorizando perante ao dólar, perde ainda mais a atratividade do estrangeiro manter capital aqui no nosso país. Então eles fogem dessa volatilidade para um investimento em moeda forte e juros reais. Aqui a taxa é maior, mas não o suficiente para atrair os investidores para a bolsa. A Selic está em 13,25, né, depois de ter caído de 13,75, ela sai perdendo para os juros americanos por conta do risco e da cotação do real. Transformando o dólar em real e colocando o risco na balança, o Tesouro Americano sai ganhando. Foi exatamente o que eu falei para vocês, né? Porque com a valorização ali do dólar, perde um pouco o sentido de estar investindo em ativos brasileiros, porque mesmo que haja uma valorização em uma determinada empresa, essa valorização ela é em real. E como o real está se depreciando frente ao dólar, faz mais sentido para o investidor estrangeiro estar mantendo o seu capital dentro dos Estados Unidos. E aqui eles chegaram à conclusão, né, que o problema é que o corte da Selic no Brasil coincidiu com um aumento global ruim. E isso a gente já vinha falando aqui no canal muito antes do Roberto Campos Neto ali começar a diminuir a taxa de juros. Eu vi muitas casas de análise, né,
fazendo propagandas, né, para estar captando clientes, mostrando estudos do que acontece com o Ibovespa quando o corte da taxa Selic ele começa a acontecer. Mas eu mostrei aqui no nosso canal antecipadamente a vocês que lá nos Estados Unidos a taxa estava elevada e que muito provavelmente poderíamos não ter aqui um rally no Ibovespa. Algo que me preocupa muito aqui é a questão da inflação americana. Esse aqui é um gráfico, né, comparando a inflação de 1970 com a de 2020. Ele trouxe aqui, na verdade, até o dia 30 de junho de 2023. A gente vê em 1970, né, essa linha em azul, onde teve um pico aqui na inflação norte-americana, ela conseguiu ser controlada e logo depois veio uma segunda onda de alta, e a gente vê aqui replicando desde 2013, a gente vê que realmente é muito similar. Está neste momento aqui em queda, mas o mercado ele teme, né, essa segunda onda de alta na inflação, justamente porque as taxas lá nos Estados Unidos elas já estão elevadas. Então, se essa inflação ela começar a subir novamente, então o que vai acontecer é que teremos taxas recordes de juros lá nos Estados Unidos, e isso com certeza vai jogar para baixo, né, o mercado de renda variável, não só nos Estados Unidos, mas também em todo o mundo. E a gente observa que quando a gente olha lá para os anos 1970, né, que é essa linha azul, que é uma inflação que demorou anos aqui para estar acabando. A gente vê aqui que o fundo foi em 77, mas ele achou o topo aqui apenas no ano de 1980, ou seja, 3 anos aqui consecutivos de alta nessa segunda onda de inflação norte-americana lá nos anos de 1970. Então, se realmente isso vier a acontecer, muito provavelmente nós teremos aí anos de vacas magras na renda variável. O que é mais um motivo, né, de focarmos em empresas que são boas pagadoras de proventos, porque em momentos de recessão, em momentos que nós não conseguimos ali valorizar, né, a questão do valor da ação, nós focamos em boas empresas e as empresas elas vão continuar gerando caixa, gerando lucro, pagando proventos e a gente vai poder ali, reaplicar nessas mesmas empresas ou em outras, né, que sejam boas pagadoras de proventos também a bons preços, e com isso a gente consegue ali acumular uma grande quantidade de ações. Esse aqui é o gráfico semanal do Ibovespa. A gente observa que ele fez um topo aqui muito próximo ao topo anterior e vem caindo, e se realmente se confirmar, né, nós vamos estar aqui tendo a oportunidade novamente de estar comprando aqui na casa dos 100 ou até mesmo abaixo dos 100 mil pontos. A gente vai estar olhando aqui agora o fechamento da semana no Ibovespa e aqui as maiores altas do Ibovespa na semana, né? E a gente vê que a empresa que mais se valorizou foi a São Martinho aqui, que se valorizou 13,71%. A Alpargatas aqui em segundo lugar se valorizou 5,6% e a Raízen 5,5%. A Raízen aqui eu não tenho ela diretamente, mas eu tenho ela indiretamente através da Cosan, que é a sua controladora. Eu tenho aqui 100 ações, né? Ela tem aqui uma porcentagem de quase 7% na minha carteira. E quando eu olho aqui para as maiores quedas do Ibovespa na semana, a empresa que mais caiu foi a Picar 3, né, o Pão de Açúcar, que caiu quase 28%. CVC também caiu muito. E Marfrig, que é uma empresa que eu tenho em carteira, caiu aqui 11,5%. A Marfrig é a empresa que eu tenho menos exposição na minha carteira, apenas 2,5%, e que pode sim, neste momento, ser uma oportunidade. É uma empresa, né, que vem pagando bons proventos aí, não é empresa perene, mas pelo preço que eu comprei, eu coloquei ela na carteira de oportunidade, né? Ela está um pouquinho abaixo aqui, está caindo 6% pelo meu preço de entrada, e eu posso estar sim aumentando posição, até porque eu melhoraria, né, o meu preço médio. E outras duas empresas também que estão caindo na minha carteira, né, que é aqui a Auren e a Vale, mas que eu não tenho interesse neste momento de estar aumentando posição nelas quando eu levo em consideração aqui a porcentagem na minha carteira, né? A Vale, por exemplo, com essa queda, ela está representando aqui 24% na minha carteira, ela estava representando aí 26%. E a Auren, né, está representando aqui 16%. Então, eu poderia sim fazer o melhor preço médio nelas, estar comprando mais, mas eu prefiro estar diversificando um pouquinho mais para não estar concentrando muito a minha carteira em poucas empresas. Então, eu acho mais inteligente neste momento eu estar comprando aqui Marfrig, né, fazendo o melhor preço médio. Cosan também, que eu tenho um preço médio aqui de R$ 15, ela chegou até na casa dos 20, e eu sei que é uma empresa muito alavancada, né, que vai estar se beneficiando com essa queda na taxa
Selic e eu posso estar comprando esses preços aqui de 17,88 tranquilamente, aumentando exposição da companhia. E uma companhia que eu quero falar com vocês é a respeito do Bradesco, tá, galera? Que eu posso também estar aumentando posição. Eu tenho um preço médio aqui de 11,80, ele representa 10% na minha carteira. Eu acho tranquilo estar aumentando a minha posição aqui até 15%, porque ele está em um setor muito perene, né? Que é o setor financeiro, o setor de bancos. Nós sabemos que aqui no Brasil nós temos poucos bancos grandes, né, bancões, e aos preços atuais eu continuo sim achando que é uma boa oportunidade. Eu vou estar trazendo para vocês aqui, por exemplo, que o Bradesco ultrapassa Banco do Brasil e se torna favorito de Warren Buffett de Londrina. O fundador da Real Investor, César Paiva, conta que o bancão agora representa uma das maiores posições da carteira da gestora no setor financeiro. Esse rapaz aqui, né, o César Paiva, ele é conhecido, né, como Buffett de Londrina, não só porque o seu fundo teve ótimos resultados, mas porque ele replica exatamente a mesma linha de raciocínio por trás dos investimentos, né? Ele se diz fã declarado, né, do Buffett e segue à risca ali a mesma linha de raciocínio. A gente vê que após uma rentabilidade de mais de 400% do fundo da Real Investor, o gestor que conquistou o apelido de Warren Buffett de Londrina tem uma aposta controversa no setor bancário, o Bradesco. César Paiva conta por que o bancão ultrapassou o Banco do Brasil e se tornou uma das maiores participações do setor financeiro, apesar da nuvem preta que se estende sobre a empresa. Ele falou aqui que acha que os últimos 2 anos, tudo que podia dar errado no Bradesco deu, mas quando olhamos esse filme para 2024, a gente acha que vai ser bastante diferente, afirma. E é exatamente, galera, aquela afirmação que a gente sempre faz, né? Compre boas empresas a bons preços. A gente não consegue comprar boas empresas a bons preços quando não existe ali uma interrogação naquela empresa. Porque quando a empresa está entregando bons resultados, a gente sabe que a cotação ela acompanha o lucro. Então, muito provavelmente, a gente não vai conseguir comprar ela quando ela estiver dando bons resultados. Mas quando a gente olha para o mercado de bancos aqui no Brasil, a gente faz uma comparação ao mercado norte-americano, por exemplo, a gente sabe que o mercado norte-americano ele tem uma variedade de bancos muito maiores do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil é mais concentrado. E o Bradesco, por exemplo, é um banco privado que tem o maior número de agências bancárias do nosso país. Ele passou realmente por uma situação ruim, por 2 anos muito ruins, e por isso o seu preço está tão descontado, mas quando ele voltar a dar lucros, a dar bons lucros, a gente sabe que a cotação ela vai acompanhar. E a gente olha aqui neste momento, mesmo a cotação aqui de R$ 13,19 aqui, da ação que eu tenho, que é a ordinária, está pagando quase 7% de yield. E a gente olha o payout do Bradesco, por exemplo, a gente vê que é um banco que costuma, né, distribuir parte dos seus lucros para os seus acionistas. Então faz todo sentido que a gente se posicione nele, né, esperando uma valorização da empresa, uma valorização na cotação, e com isso, né, quando ele melhorar os seus resultados, a gente sabe que ele tem uma característica muito boa de estar distribuindo ali parte dos seus lucros para os nós acionistas, né? Então a gente vai ter ali ótimos dividendos, justamente porque a gente está entrando antecipado, que é aquilo que nós chamamos, né, de yield on cost. Porque se eu compro uma ação a R$ 10 e ela está valendo 20 e ela tem um dividend yield de 6%, o meu yield on cost ele vai ser de 12. Então é mais um grande investidor ali, né, confirmando a minha tese ali por trás do investimento em Bradesco. Quando a gente fala, por exemplo, de Banco do Brasil, ela vem entregando resultados simplesmente espetaculares e isso ali está retratado no seu preço, né? Mas imagine que ela passa por um momento de turbulência, o quanto a sua cotação não seria impactada, né, já que ela está em alta. Então é muito melhor nós comprarmos ali boas empresas em momentos ruins do que comprarmos boas empresas em ótimos momentos, justamente porque vai estar embutido ali a questão do preço. E a gente sabe que preço importa. Então esse é o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. Se vocês gostaram, deixe um like aí que ajuda muito o nosso canal. Se inscreva nele também e até a próxima, galera. Fui!